Boa tarde. O Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação e a Lei do Piso Salarial Profissional Nacional, instituídos em âmbito federal, impõem a necessidade de uma nova legislação sobre as diretrizes da carreira do magistério. Cumprindo sua função social e pedagógica, o Conselho Nacional de Educação assume a responsabilidade de orientar os sistemas de ensino de todo o país quanto à regulamentação dos planos de carreira do magistério da educação básica. Por indicação da conselheira, professora Maria Isabel Azevedo Noronha, o CNE instituiu uma comissão para estudar o assunto e, no último dia 16 de outubro, organizou na cidade de São Paulo audiência pública que debateu o projeto para parecer sobre reformulação das diretrizes nacionais da carreira para os profissionais da educação básica, elaborado pela professora Maria Isabel. Estiveram presentes à audiência representantes de entidades nacionais da categoria, de conselhos de educação e de sindicatos de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. O nosso grande objetivo é colher subsídios para que nós possamos, até o final desse ano, preparar exatamente a proposta de novas diretrizes de carreira do magistério na forma de uma resolução. Você discute o direito da população e dever do Estado, né, ter uma educação pública de qualidade, mas se é um serviço prestado pelo Estado, o trabalhador, né, o professor, né, ele vai, na verdade, ter que ter as condições dignas de remuneração, de trabalho, né, para que exerça aí uma aula com qualidade. É importante que a gente, na construção deste plano, consiga trabalhar, e a proposta que é apresentada hoje aqui traz elementos importantes, não é? Que são discutidos e debatidos pelo movimento de trabalhadores de educação há muito tempo, tais como a necessidade de se definir claramente quem é e quem não é, quem pode e quem não pode exercer a função, exercer a profissão de professor. Quando nós relatamos o Fundeb na Câmara dos Deputados, ele veio do Executivo com um problema seríssimo da falta de acordo entre governadores e prefeitos, que a creche não estava incluída. Nós avançamos nisso, incluímos a creche e, finalmente, vimos todas as fases do ensino como um todo. E os municípios hoje, que já trabalhavam com a questão da educação infantil, a creche, com a visão educacional e não só de cuidados, tem um problema a resolver com relação aos profissionais, e o professor Arthur já se referiu aqui. Nessas cidades, seja por convênio ou por creches que já faziam parte da educação, já tinham uma visão educacional, nós já tínhamos esses profissionais, muitas vezes por concurso público, contratados, que seriam profissionais habilitados e são professores. Eu acho que o trabalhador de creche, ele é um profissional da educação. Essa é a primeira questão. E eu acho que ele deve ser um profissional do magistério também. Agora, para isso, quem formaria? Pode ser através do magistério normal, como pode ser em relação à universidade. A universidade pode avançar no sentido de criar cursos, currículo que garanta a formação do professor para a área da creche, por exemplo. Mas é uma discussão que precisa ter paciência para fazer. Por quê? Porque nós não temos um modelo de como é que vai ser feito. É importante também entender os professores e os trabalhadores de educação, os funcionários e os especialistas como parte do processo. Como parte do processo desde a sua concepção, para que nós tenhamos condição de deixar a nossa experiência ajudar num projeto que a educação do nosso país e do nosso estado tenha sucesso. A Lei 11.494, de junho de 2007, que regulamentou o Fundeb, estabelece em seu artigo 6º que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão elaborar ou adequar seus planos de carreira e remuneração do magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. Eu acho que essa audiência pública ela foi da maior importância para balizar
como que o Conselho Nacional de Educação deve trabalhar esse documento das diretrizes nacionais sobre o plano de carreira. É importante que essas diretrizes atendam às ansiedades, às angústias, às utopias, às esperanças dos profissionais do magistério, especialmente dos docentes. É um canal que se abre e que agora, quando nós começarmos a detalhar os pontos mais específicos, por exemplo, quantos alunos pode ter cada professor, como é que nós vamos organizar o número das classes, quais são as condições de ingresso numa carreira, como é que ele deve progredir, como utilizar as horas de trabalho coletivo para a sua própria formação, como escolher um diretor de escola, né, que pré-requisitos devem ter essas pessoas, ou um supervisor de ensino, ou um coordenador pedagógico, como fazer a efetiva fiscalização dos recursos que estão hoje nas mãos de prefeitos e governadores e que são recursos do ensino público. Questões como essas, que agora começam a entrar numa fase de maior detalhamento, elas então instigam, né, uma melhor participação de todos. No Conselho Nacional da Educação, nós queremos e nós podemos fazer e levar em consideração a opinião de toda essa diversidade dos educadores do Brasil e de todos aqueles que sabem que a educação é importante e que sem ela nós jamais construiremos um país democrático, desenvolvido e socialmente justo. Nós acreditamos nisso e essa audiência é uma demonstração clara de que tudo isso pode dar certo. O bom é você estar esperançosa de oferecer alguma coisa para os professores, né, em que pese ter muitas leis e não forem cumpridas, mas essa, com a presença dele, que está atuando, que está se envolvendo, ele vai lutar para fazer valer. O que a educação ganha com isso? Acho que ela ganha credibilidade, ela ganha um espaço que ela tem que tomar mesmo na sociedade, e junto com ela os professores, né? O tamanho que a educação tiver, os professores também têm que ter, né? Eu acho que é isso que é importante. Estão programadas mais 2 audiências públicas sobre jornada e diretrizes da carreira. Dia 19 de novembro, em Recife, e dia 3 de dezembro, em Brasília. Pela importância do tema, a APEUESP orienta suas subsedes para que organizem audiências regionais, buscando ampliar o debate. Dia 17 de outubro, o Conselho Estadual de Representantes de Escola, o CER, esteve reunido e aprovou a manutenção da luta da categoria pela recomposição da jornada de trabalho, conforme determinada pela Lei do Piso, de 33% para atividades extraclasse. A categoria manifestou-se contrária à proposta do governo estadual de transformar os 15 minutos que complementam os 60 minutos da jornada atual para alcançar os 33% previstos na lei. Uma vez cumprida, a Lei do Piso vai abrir cerca de 60 mil novos postos de trabalho, além de melhorar a qualidade do processo ensino-aprendizagem. Ainda durante o CER, os professores aprovaram a continuidade da luta pela revogação do Decreto 53.037 sobre remoção, substituição e contratação de temporários, da Lei 1041, que limita as faltas para tratamento de saúde, e da Resolução 66/08, que avalia os professores através de critérios subjetivos. Todos esses atos, impostos sem discussão com os educadores, são inaceitáveis diante do clamor de toda a sociedade por um ensino público de qualidade para as nossas crianças e jovens. O CER ampliado debateu também a conjuntura nacional e estadual a partir da crise financeira que assola os Estados Unidos da América. E como a luta pela melhoria da educação pública é permanente, anote na sua agenda a data da próxima Assembleia Geral dos Professores. Será no dia 31 de outubro, às 14 horas, na Praça da Sé. Sua participação é muito importante para que as exigências da categoria sejam cumpridas. E em novembro, a APEUESP organiza o Dia Estadual de Luta em Defesa da Jornada do Piso. Lembrando que este programa fica disponível no endereço eletrônico da APEUESP durante toda a semana. O Educação na TV volta no próximo sábado. Até lá!